Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Você sabia que mais de 80% do nosso vasto oceano permanece não mapeado, não observado e inexplorado? É um mundo sombrio, cheio de mistérios, mas ocasionalmente vislumbramos o que se esconde nessas águas desconhecidas. O primeiro relato escrito conhecido da criatura do monstro Storjo surgiu em 1635, quando um sueco chamado Johannes Broden escreveu sobre isso em seu diário de viagem. O monstro Storjo, também conhecido como Monstro do Grande Lago, é uma criatura lendária que habita o quinto maior lago da Suécia, Storsjön. A lenda ganhou popularidade no século XVII e avistamentos e histórias da criatura persistem até hoje. Relatórios descrevem a criatura marinha como variando em tamanho de alguns metros até 12 metros. Como podemos ver no vídeo, ele se parece muito com uma enguia monstruosa, mas outros afirmam que é a lendária criatura do monstro Storjo. Em 1894, um carpinteiro local afirmou ter criado um modelo de madeira do monstro Storjo com base em seu próprio encontro com a criatura marinha, ocorrido vários anos antes. E em 1986, uma equipe de mergulhadores afirmou ter visto uma grande criatura marinha não identificada no fundo do lago Storjon. O nome Monstro do Espaguete provavelmente não é a coisa mais assustadora para assustar ninguém. Imagens de molho voador e almôndegas provavelmente vêm à mente, certo? Mas se acreditarmos no vídeo a seguir, também existe o monstro do espaguete. O vídeo foi supostamente feito por uma empresa de petróleo e gás. Quando seu barco estava a uma profundidade de cerca de 1.220 metros no oceano na costa de Angola, eles não podiam acreditar em seus olhos ao ver a criatura marinha que mais tarde apelidaram de Monstro do Espaguete Voador. Acredite ou não, mas dizem que o infame monstro do espaguete é parente das águas-vivas e dos corais. Acredita-se que seja um cinóforo, um organismo que na verdade consiste em uma grande colônia de milhares de indivíduos. O Lago Champlain, localizado no nordeste dos Estados Unidos, é conhecido por suas águas azuis claras e belos cenários. Mas se acreditarmos no folclore local, também é um lar de uma criatura marinha indescritível, conhecida como Champ. Avistado pela primeira vez no final de 1800, Champ é considerado uma enorme criatura semelhante a uma serpente com costas arqueadas e uma longa cauda em forma de chicote. Neste vídeo, o indivíduo afirma ter visto o pescoço saindo da água e foi rápido o suficiente para pegar sua câmera para capturar o monstro marinho. Algumas lendas dos nativos americanos sugerem que a área ao redor do Lago Champlain já foi habitada por uma raça de espíritos da água. No entanto, as pessoas acreditam no monstro marinho com tanta força que existem vários museus temáticos de Champ na área do Lago Champlain, apresentando várias evidências relacionadas à suposta existência da criatura, incluindo relatos de testemunhas oculares e fotografias. Além disso, em 1982, um legislador de Nova York propôs um projeto de lei que consideraria a Champ um status protegido como uma espécie rara e ameaçada de extinção, mas a proposta acabou sendo rejeitada. Quando o seguinte vídeo apareceu pela primeira vez no YouTube, houve um grande debate sobre o que exatamente é. Alguns alegaram que o novo monstro marinho foi descoberto, enquanto outros disseram que era uma placenta de baleia. Por muito tempo, ninguém tinha uma resposta para isso, até que biólogos marinhos sugeriram que era provavelmente uma rara água-viva gigante sem tentáculos, chamada Dipstaria. Segundo esses pesquisadores, esse monstro marinho poderia usar seu enorme sino para envolver o inimigo e criar um balão mortal. Isso parece muito assustador, porque eu acho que você definitivamente não quer ficar preso nisso. O monstro marinho Morag é uma criatura que habita Loch Morar, um lago profundo de água doce nas terras altas da Escócia. Esta criatura marinha capturou a imaginação da população local durante séculos, acrescentando um ar de mistério à paisagem cativante. Alguns turistas vêm especificamente para a Escócia para dar uma olhada nesses supostos monstros marinhos, enquanto outros se deparam com eles por acaso. A origem e a natureza do monstro Morag são assuntos de discussão e especulação. Alguns acreditam que Morag pode ser uma espécie sobrevivente dos tempos pré-históricos, enquanto outros sugerem que pode ser uma criatura mal identificada. O monstro marinho Morag é frequentemente comparado ao monstro do Lago Ness. Quer você acredite nos contos ou não, é descrito como uma criatura semelhante a uma serpente com corcundas nas costas. Depois de ouvir esse tipo de informação, você provavelmente vai querer ficar longe de grandes massas de água, pois não sabemos o que está por baixo. Avistamentos do monstro marinho foram esporádicos ao longo dos anos, com alguns sugerindo que o monstro só aparece durante certos períodos ou circunstâncias específicas. Em meio ao silêncio em torno do monstro marinho Morag por mais de 20 anos, um homem chamado Doug, que estava perto do lago com sua esposa Charlotte, relatou que eles haviam testemunhado o monstro marinho não uma, mas 3 vezes.
O encontro mais longo durou 10 minutos antes que a criatura submergisse novamente. Não é todo dia que você encontra uma cobra marinha gigante com 3 cabeças, mas foi exatamente isso que um pescador conseguiu capturar enquanto relaxava na praia. O homem supostamente puxou seu barco para o lado e de repente viu um monstro parecido com uma cobra de várias cabeças à distância. Este monstro marinho também é chamado de Hidra na mitologia grega. Histórias antigas falam de um ditado que diz que quando você corta uma cabeça, 2 crescem em seu lugar. Embora isso seja apenas um mito, algumas pessoas acreditam que a Hidra realmente existiu ou ainda existe. Então, este vídeo poderia ser a prova de que monstros marinhos de várias cabeças ainda espreitam em nossos oceanos? O que você acha? Diz aí nos comentários. No programa de TV The Proof is Out There, Tony Harris viaja para a costa da Flórida para investigar o Triângulo das Bermudas. Uma das descobertas que eles mostraram foi um estranho monstro marinho que apareceu nas águas das Bermudas. É uma misteriosa criatura marinha de proporções épicas, mas também existe a possibilidade de serem restos de uma baleia. Quando uma baleia morre, ela pode afundar no oceano ou flutuar na superfície, dependendo das circunstâncias específicas. Na superfície, seu corpo pode representar um perigo potencial devido aos gases da decomposição. Outros pesquisadores sugerem que poderia ser um globster, uma massa orgânica não identificada que chega à praia. Essas massas orgânicas muitas vezes carecem de ossos e olhos, tornando-os difíceis de identificar. As possíveis explicações são que os globsters são restos de lulas gigantes ou tubarões. O que você acha que esse monstro marinho que apareceu nas águas das Bermudas poderia ser? Diz aí nos comentários. Harvey Robertson é um homem de 52 anos que fazia um cruzeiro em Parga, Grécia, quando tirou uma foto das águas límpidas em uma caverna marítima. No entanto, quando mais tarde ele olhou para a foto, ele percebeu que havia capturado um monstro marinho misterioso na câmera. Muitas pessoas dizem que este deve ter sido o lendário monstro marinho da ilha, que recebeu o nome de Corfu. Na mitologia grega, esse monstro marinho também é chamado de golfinho grego. É frequentemente descrito como um animal parecido com um golfinho, que sofreu mutação. Alguns dizem que deve ser descendente do extinto Ambulocetus, conhecido como a baleia ambulante, porque tinha patas traseiras como nadadeiras. O Ambulocetus foi uma das evidências que pode indicar que as baleias devem ter evoluído dos mamíferos terrestres. No entanto, ninguém sabe o que o Harvey realmente capturou na câmera naquele dia. Alguns céticos dizem que pode ser um peixe-boi com um focinho comprido, enquanto outros dizem que é um monstro marinho que não descobrimos antes. Nahuelito é uma criatura marinha que habita o lago Nahuel Huapi, na Argentina. É descrito como uma grande criatura aquática e muitas vezes é comparado ao monstro do Lago Ness. Existem vários relatos sobre o tamanho de Nahuelito, com alguns afirmando que ele tem algo entre 10 e 40 metros de comprimento, enquanto outros sugerem que pode ser menor. Várias pessoas afirmam ter visto a criatura semelhante a uma serpente com seu longo pescoço e corcovas nadando pelas águas profundas. A lenda de Nahuelito tem raízes profundas na cultura indígena Mapuche, onde as histórias de espíritos e seres aquáticos se entrelaçam em sua mitologia. Enquanto os céticos descartam Nahuelito como meramente uma lenda ou um caso de identificação incorreta, os crentes argumentam que há mais nas histórias. Alguns especulam que Nahuelito poderia ser uma espécie sobrevivente dos tempos pré-históricos. O que você acha que estamos vendo nadando na água aqui? Mais uma vez você se lembra de como o mar é estranho e quantas maravilhas ele guarda. Existe uma regra universal quando se trata de criaturas marinhas e do oceano profundo. Quanto mais fundo você vai, maiores e mais estranhas as coisas ficam. De vez em quando, uma dessas criaturas marinhas aparece e ficamos chocados com sua aparência. Neste próximo vídeo, 2 caras encontraram uma estranha criatura marinha flutuando sob a superfície da água. A primeira teoria é que é uma água-viva ou uma arraia, mas a questão que foi imediatamente levantada é que se eles podem ficar tão grandes. Recentemente, um pescador do Camboja pegou uma arraia gigante de água doce com cerca de 4 metros de comprimento. O monstro marinho neste vídeo parece muito maior do que isso. O lago Tianchi, localizado no nordeste da China, perto da fronteira com a Coreia do Norte, nas montanhas Shanghai, é conhecido por sua paisagem deslumbrante. No entanto, acredita-se que algo se esconde sob a superfície, uma criatura conhecida como monstro do lago Tianchi. A população local também se refere a ele como o monstro Shonji e acreditam que ele se assemelha a um plesiosauro. Outros especulam que o monstro Shonji é um elasmossauro, um tipo de plesiosauro que habita o lago. Segundo um jornalista chinês que visitou o local em 2007, ele afirmou ter visto a criatura marinha 6 vezes. Dizem que a criatura tem um pescoço longo, corpo esguio com pequenas barbatanas e cauda longa.
Avistamentos do monstro do lago Tianxi datam de pelo menos da década de 70, quando pescadores locais relataram ter visto estranhas criaturas nadando no lago. O megalodonte é considerado o maior peixe que já existiu. Dizem que são 3 vezes maiores do que os maiores tubarões que vivem nos oceanos hoje. Embora o Meg seja geralmente considerado extinto, outras pessoas acreditam que ainda há uma chance que ele ainda esteja nadando em algum lugar em nossos oceanos. O vídeo a seguir foi filmado na Austrália e mostra mergulhadores observando um grande tubarão branco, quando de repente uma criatura gigante aparece. Então rapidamente agarra um peixe e sai nadando. Reproduzindo o vídeo em câmera lenta, podemos ver que este não é um tubarão comum. Na verdade, ele tem pele escura e nas costas é possível ver vários caroços. Ele pode ser muito pequeno para ser um megalodon verdadeiro, mas poderia ser um megalodon bebê? O que você acha? Diz aí nos comentários. Mokele Mbembe é uma criatura lendária que habita a bacia do rio Congo na África Central. É descrito como um animal grande, semelhante a um dinossauro com pescoço e cauda longos e tem sido objeto de inúmeras expedições e relatos de testemunhas oculares. Neste vídeo, vemos um homem navegando para longe do que poderia ser Mokele Mbembe emergindo das águas atrás dele. Acredita-se que Mokele Mbembe seja uma possível espécie sobrevivente de dinossauros, talvez um saurópode. Embora a comunidade científica concorde em grande parte que todos os dinossauros foram extintos há milhões de anos, houve alguns casos isolados nos últimos anos de aparentes avistamentos de dinossauros. Além disso, o terreno da bacia do rio Congo é incrivelmente denso e difícil de navegar, o que significa que é possível que uma população sobrevivente de dinossauros exista sem ser descoberta. O Canadá é o lar de uma criatura marinha ainda maior do que o lendário monstro do Lago Ness, o Ogopogo. Ogopogo é uma criatura marinha semelhante a uma cobra que vagueia pelo lago Okanagan, na Colômbia Britânica, no Canadá. Muitas histórias e relatos dizem que o monstro marinho tem várias corcundas, às vezes com pele verde ou preta e cabeça de cavalo, cobra, ovelha ou crocodilo. Ogopogo não é uma lenda urbana moderna. Grupos indígenas alertaram os colonos europeus sobre ele quando chegaram. Segundo a lenda, o monstro marinho reside em uma caverna no meio do lago. Houve muito debate ao longo dos anos sobre exatamente que tipo de criatura marinha era. Alguns acreditam que seja uma baleia primitiva, enquanto outros dizem que foi simplesmente uma onda de um barco. De qualquer maneira, na década de 1980, dizia-se que havia um prêmio de $1 milhão para provar sua existência. Porém, até hoje ninguém conseguiu explicar o que vimos se movendo aqui na água. Este grupo de pessoas estava navegando nas águas da Flórida quando avistou algo se movendo na água. Um deles foi rápido o suficiente para pegar sua câmera e filmar o fenômeno. O vídeo mostra uma criatura marinha nadando na água e causando um redemoinho, deixando o grupo perplexo, imaginando o que poderia ser. Algumas pessoas acham que pode ser uma anaconda de enorme comprimento, enquanto outras acreditam que pode ser um grupo de peixes-boi. O cenário mais provável é que se trate de uma sucuri grande, pois são mais comumente encontradas na América do Sul. Anacondas podem prender a respiração debaixo d'água por até 10 minutos e são conhecidas por criar fortes correntes com seus músculos poderosos, o que poderia explicar o efeito de redemoinho no vídeo. A próxima criatura nesta lista é chamada de monstro de espaguete e foi filmada no Mar Báltico em Kiel, na Alemanha. Mesmo os cientistas não têm ideia de que tipo de criatura é, ou se é mesmo uma coisa viva. Também não se sabe se ele se move sozinho ou é apenas algo que flutua na água. Mas parece muito assustador na minha opinião. Segundo fontes diversas, foi encaminhado ao IFM Geomar Institute para exame, mas o que aconteceu depois disso eu não consegui encontrar. Então, provavelmente, nunca saberemos o que esse monstro de espaguete tinha sido. Uma coisa é certa, não acho que você queira esbarrar nisso quando estiver nadando. Na década de 1960, um homem chamado Richard Freire afirmou ter visto um misterioso monstro marinho durante uma expedição de mergulho. Ele relatou ter visto uma criatura parecida com uma corcunda com pescoço longo e nadadeiras e estava convencido de que era um plesiosauro vivo. Foi nomeado o Monstro Dinossauro de Lomond, porque o monstro marinho foi encontrado em Loch Lomond, o maior lago de água doce da Escócia. No entanto, o primeiro avistamento registrado do monstro de Lomond remonta ao século VI, quando um santo escocês em peregrinação testemunhou uma grande besta na água. Se fosse de fato um plesiosauro, isto significaria que o réptil aquático de alguma forma conseguiu sobreviver por milhões de anos. Outros descreveram o monstro marinho como uma cobra gigante ou um peixe monstruoso. Segundo Richard, a criatura marinha deveria ter cerca de 6 metros de comprimento.
Loch Lomond em si é um local incrivelmente bonito, cercado por montanhas e florestas verdejantes, tornando-o possivelmente o local perfeito para uma lendária criatura marinha. Neste vídeo, vemos uma mulher parada no pier com seu cachorrinho após o que uma grande cobra marinha de repente agarra seu cachorro. Imagine perder seu cachorrinho fofo dessa maneira. Os dois parecem estar posando para uma foto enquanto o monstro marinho sobe da água. Algumas pessoas nos comentários duvidam da autenticidade deste vídeo, mas existem muitas histórias antigas circulando sobre míticas cobras marinhas. No entanto, se eles estão vivos hoje permanece um ponto de interrogação. Esperamos que este vídeo não seja real e que tenha sido animado por computador. Este próximo vídeo de 2007 é um dos primeiros avistamentos documentados do monstro do Lago Ness. Gordon Holmes, o homem que filmou o momento, espera que o mistério seja resolvido em breve, pois poderia intimidar a população local por ter uma criatura marinha não identificada em suas águas. Algumas pessoas nos comentários sugerem que poderia ser uma espécie remanescente do Plesiosaurus. Até hoje, o monstro do Lago Ness continua sendo uma das lendas mais famosas, com os avistamentos mais confiáveis relatados ao longo dos anos. O primeiro avistamento relatado de Ness remonta a 565 d.C., quando um monge irlandês chamado St. Columba afirmou ter visto a misteriosa criatura marinha em Loch Ness, na Escócia. Segundo a lenda, St. Columba testemunhou um homem sendo atacado por uma besta aquática no rio Ness e interveio salvando o homem. Em seu ponto mais profundo, o Loch Ness tem mais de 230 metros de profundidade, tornando-o mais profundo que o Mar do Norte. O vasto tamanho e a profundidade do lago o tornam um esconderijo ideal para uma criatura como Ness. O dragão é provavelmente uma das criaturas míticas mais conhecidas da Terra. Não se sabe se dragões realmente existiram, mas você sabia que também existem histórias que mencionam que dragões marinhos existiram? Nos tempos antigos, os viajantes tinham medo de dragões marinhos. Eles então tentavam evitar certas águas. Esses monstros marinhos podiam crescer entre 10 e 90 metros de comprimento e faziam barcos inteiros desaparecerem. A se acreditar no vídeo a seguir, um dragão marinho ainda está nadando nas profundezas de nossos oceanos hoje. Infelizmente, há pouca informação a ser encontrada sobre esse vídeo, mas algumas pessoas afirmam que se trata de um dragão marinho real. Outras pessoas pensam que esse vídeo é falso e que pertence a um documentário. O rio Yangtze, na China, abriga uma variedade de criaturas marinhas misteriosas que podem não ser todas reconhecidas pela ciência. Recentemente surgiu um vídeo de um estranho monstro marinho atravessando o rio, gerando uma grande discussão entre os espectadores sobre o que exatamente poderia ser. As pessoas nos comentários estimaram o comprimento da criatura marinha em cerca de 10 metros e especularam que poderia ser uma enguia, um jacaré ou uma cobra. Infelizmente não conseguimos encontrar mais informações sobre este vídeo. Outro monstro do rio, às vezes visto no rio Yangtze, é a salamandra gigante chinesa. Esta criatura é o maior anfíbio do mundo e às vezes é chamada de dragão bebê. O rio Yangtze também abriga o esturjão Yangtze, uma das maiores espécies de peixe de água doce do mundo. Então pode ser um desses animais aquáticos ou pode ser uma criatura marinha não identificada. O que você acha? Diz aí nos comentários. Este próximo vídeo foi feito de um monstro marinho à espreita no lago Champlain, na América do Norte. Champ é como os nativos chamam o monstro marinho. Acredita-se que a criatura marinha gigante vive na água. Nos mitos, era descrito como uma cobra gigante ou uma serpente com chifres. O número de pessoas que viram Champ com seus próprios olhos é surpreendentemente grande. Também havia alguns pescadores céticos que acreditam que o vídeo foi manipulado. Um pescador chamado Peter Baudet disse que a criatura marinha era tão grande quanto sua coxa. Ele também acrescentou que tinha 100% de certeza de que viu algo, mas não tinha 100% de certeza do que viu exatamente. No entanto, alguns especialistas acham que Champ é um peixe-agulha, um tipo de esturjão. Os dragões são criaturas lendárias encontradas em mitos e folclore em todo o mundo, e o Vietnã não é exceção. O dragão vietnamita, conhecido como Long, ocupa um lugar importante na mitologia e na cultura do país. Ao contrário dos dragões cuspidores de fogo da mitologia ocidental, o Long está associado à água e é frequentemente descrito como serpentino em vez de reptiliano. No entanto, um pescador do Vietnã conseguiu capturar um dragão na câmera emergindo da água por alguns segundos. Infelizmente, não conseguimos encontrar mais informações sobre esse vídeo, mas este vídeo poderia ser uma evidência de que existem dragões entre nós? Muitas lendas e mitos vietnamitas falam de uma criatura que abençoa as pessoas com prosperidade, traz chuva abundante e protege a terra de desastres naturais. Infelizmente, só podemos ver o dragão por alguns segundos antes de retornar à água.
Outro fato interessante é que o Dragão Long é parte integrante de muitos festivais vietnamitas, incluindo o festival Tet Lunar New Year e o Mid-Autumn Moon Festival. O dragão costuma estar presente em desfiles onde os artistas carregam e dançam com um dragão longo e sinuoso feito de papel ou seda ao ritmo de tambores. Também é sugerido que a maior caverna do mundo, Hang Son Doong, localizada no Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, pode ser o covil de um dragão. Você deve ter visto esta foto do monstro da Ilha Hook antes. Na verdade, tornou-se viral nos últimos anos, mas dizem que a foto foi tirada em 1964. Dizem que o monstro da Ilha Hook é um monstro marinho gigante que foi avistado na baía de Stonehaven, Hook Island, na costa de Queensland, Austrália. Existem outras fotos do monstro tiradas por pessoas diferentes, mas a tirada por Robert Lesserheck é a mais notável. Ele estava navegando pela baía com sua esposa e um amigo, quando sua esposa viu algo preto na água. Eles tiraram fotos dele e ela estimou que o monstro marinho tinha uns incríveis 24 metros de comprimento. De acordo com eles, ele nadou em sua direção e eventualmente nadou para longe novamente. No entanto, algumas pessoas pensam que foi apenas óleo derramado que estava na água. O que você acha? O monstro do Lago Seneca é uma criatura lendária que habita o Lago Seneca, um dos lagos Finger, no interior do estado de Nova York. Durante anos, a população local e os visitantes da área falaram sobre essa criatura marinha. Esta foto estranha mostra uma gigantesca criatura marinha na água com 3 ou 4 corcundas e uma cauda visível. Dizem que ela poderia ser a criatura lendária, e havia pessoas confiáveis a bordo do navio que afirmaram ter visto um monstro marinho. No entanto, esta não foi a única vez que um monstro marinho foi capturado pela câmera. Um indivíduo anônimo em Genebra, Nova York, ficou de olho na criatura marinha por vários meses e conseguiu filmar o evento. Um dos fatos mais interessantes sobre o monstro do Lago Seneca é que ele foi observado por pessoas de diferentes esferas da vida, incluindo pescadores experientes e moradores locais. Alguns avistamentos foram descritos em detalhes por testemunhas, todos relatando uma criatura grande, longa e magra, com uma cabeça semelhante à de um cavalo ou ovelha. Portanto, da próxima vez que estiver perto do Lago Seneca, mantenha os olhos abertos e, quem sabe, você poderá vislumbrar a lendária criatura marinha. Este próximo vídeo é bastante recente e é considerado uma das melhores provas da existência de Nessie. Surpreendentemente, a pessoa que gravou este vídeo não tinha nenhuma intenção de capturar um monstro pré-histórico na câmera, mas estava filmando as canoas na costa e nos arredores. Seu drone acidentalmente filmou uma criatura marinha que se assemelhava ao monstro do Lago Ness. A criatura do mar chega estranhamente perto da costa na superfície. Você pode vê-lo movendo-se e alguns até dizem que ele estava curioso sobre as canoas. Podemos ver claramente que uma criatura marinha gigante está se movendo sob a água azul profunda e tem uma aparência impressionante. Aqueles que dizem que este vídeo é a melhor evidência de Nessie também apontam que a criatura marinha parece ter o contorno de um plesiosauro. A carcaça de Zuiumaru é um fenômeno misterioso que há décadas intriga cientistas, pesquisadores e criptozoologistas. Em 1977, um barco de pesca japonês chamado Zuiumaru recuperou uma enorme carcaça das profundezas do mar. A criatura tinha mais de 10 metros de comprimento e pesava quase 1.800 quilos. Além disso, tinha uma pele escura e escamosa e uma boca grande e aberta cheia de dentes afiados. Enquanto alguns acreditavam que a carcaça era de um monstro marinho, outros pensavam que pertencia a um tubarão gigante. O tubarão gigante é uma espécie de tubarão enorme que pode atingir comprimentos semelhantes e também tem uma boca aberta com pele dura e coriácea. No entanto, o tubarão gigante não é um réptil, então a teoria de que a carcaça de Zuiumaru era um tubarão gigante não explica sua aparência escamosa. A descoberta desta criatura levou a uma ampla gama de teorias. Alguns acreditavam que era evidência de um monstro marinho pré-histórico que de alguma forma sobreviveu até os tempos modernos. Outros pensaram que poderia ser uma espécie totalmente nova, possivelmente uma tartaruga marinha gigante ou até mesmo um plesiosauro anteriormente despercebido. Exames da própria carcaça apenas aprofundaram o mistério. A análise de biólogos marinhos revelou que a pele da criatura não tinha colágeno, que normalmente está presente em organismos vivos. A Noruega também tem um monstro marinho lendário no Lago Seyur, chamado Selma. Esse monstro marinho ou serpente marinha até se tornou símbolo do lugar em 1989. Segundo as histórias, Selma é uma serpente marinha gigante que surge na superfície da água durante os dias quentes de verão. Algumas das histórias dizem que ela tinha uma cabeça semelhante à de um crocodilo, enquanto outros relatos mencionam que ela tinha uma cabeça de cavalo.
Em um dia de verão de julho de 2012, uma garota de 17 anos filmou uma criatura se movendo na água que alguns dizem que poderia ser Selma. Lisbeth Wifall, como a garota se chamava, conseguiu pegar sua câmera e capturar o monstro marinho. O monstro marinho se movia como uma cobra e parecia ter corcovas. Ainda assim, algumas pessoas são céticas e acham que deve ser apenas um cardume de peixes. Mas quem sabe? Talvez ainda existam monstros marinhos nadando que não tenhamos descoberto antes. Manipogo é uma criatura marinha lendária que habita o lago Manitoba, no Canadá. Essa terrível criatura marinha é descrita como serpentina, com um longo pescoço e uma cabeça que lembra a de um cavalo. Enquanto muitos céticos ridicularizam a ideia da existência da criatura, tem havido numerosos avistamentos inexplicáveis. Vários relatos de Manipogo surgiram ao longo dos anos, com os primeiros datando do início do século XX. A criatura marinha tornou-se uma parte significativa do folclore da região. Uma das evidências mais confiáveis da criatura é uma fotografia tirada por Richard Vincent. Na foto, vemos uma gigantesca criatura parecida com uma serpente nadando no lago. Mas fica ainda mais intrigante. Alguns relatos sugerem que o Manipogo pode sair da água e se mover em terra. A foto de Richard só aumenta o mistério de Manipogo. No entanto, a qualidade da imagem não é clara o suficiente para identificar definitivamente a criatura marinha. É impressionante o quão pouco sabemos sobre nossos oceanos, e de tempos em tempos, criaturas marinhas são capturadas na câmera que nunca vimos antes. Um homem estava atravessando uma ponte à noite com sua família quando capturou um grande monstro marinho na câmera. Embora esteja muito escuro, podemos ver claramente que algo grande está nadando no rio. A criatura marinha é semelhante a uma cobra na aparência e parece estar nadando silenciosamente. Até hoje não está claro que tipo de criatura marinha poderia ter sido, mas recomendamos que você não nade neste rio à noite. O que você acha que é esse monstro marinho? Conta aí nos comentários. Durante um voo de helicóptero ao longo da Baía de Chesapeake, uma cobra gigantesca foi capturada pela câmera. A Baía de Chesapeake é um grande estuário no Oceano Atlântico, no leste dos Estados Unidos. A cobra gigante que foi avistada é conhecida como Chessie e estima-se que tenha entre 15 a 30 metros de comprimento. As pessoas nos comentários sugeriram que poderia ser ainda maior. É descrito como uma criatura semelhante a uma serpente com pescoço longo e corcovas, muitas vezes comparadas a Nessie. Várias pessoas relataram ter visto a cobra nas águas da Baía de Chesapeake. No entanto, a origem da lenda de Chessie pode ser rastreada até ao folclore nativo americano, onde histórias de espíritos da água e cobras foram tecidas em sua cultura. Com o tempo, essas histórias se fundiram com as experiências e encontros de marinheiros, pescadores e moradores da área da Baía de Chesapeake. Então, talvez a filmagem do helicóptero seja uma evidência de que essa cobra gigante realmente existe. O vídeo a seguir foi supostamente feito em 2006 pela National Oceanic and Atmospheric Administration. A câmera estava verificando um tanque de óleo a uma profundidade de 526 metros, quando algo passou. No início, existem apenas alguns peixes de águas profundas nadando ao redor, mas a certa altura algo passou nadando que parecia uma criatura mítica chamada sereia. Embora não houvesse como verificar o que era, muitas pessoas acreditavam que se tratava de uma sereia. Afinal, essa criatura mítica poderia existir? O que você acha? Se reproduzirmos o vídeo lentamente, você poderá ver algum tipo de barbatana que pode ser de uma sereia. Ou é outro monstro marinho que não descobrimos antes? Infelizmente, este vídeo permanece um mistério. Ogopogo é uma criatura marinha lendária que habita o lago Okanagan, na Colômbia Britânica, Canadá. O folclore em torno da criatura marinha remonta ao século XIX. Avistamentos semelhantes também foram relatados no lago Champlain, localizado entre Nova York e a província de Quebec, no Canadá. Uma mulher chamada Cindy afirma ter capturado a criatura marinha com sua GoPro ao longo das margens do lago Champlain, enquanto ela mergulhava. No vídeo, vemos a terrível criatura marinha nadando em sua direção, fazendo com que a mulher entre em pânico. O comprimento do Ogopogo é estimado entre 12 e 15 metros. Muitas pessoas dizem que é apenas um mito, mas a filmagem da GoPro de Cindy parece bastante realista. Dado que exploramos apenas uma pequena porcentagem do oceano, é perfeitamente possível que criaturas marinhas não identificadas ainda estejam nadando por aí. Outro fato interessante é que um festival anual de Ogopogo é realizado na Colômbia Britânica para celebrar a lenda. Uma coisa é estar em um barco com água infinita se estendendo à sua frente, mas neste próximo vídeo alguém conseguiu capturar uma criatura marinha tremendamente rápida na câmera. A criatura marinha teria sido vista no cais de Pertamina, no país asiático de Timor-Leste.
O vídeo foi feito com um celular, mas podemos ver claramente algo se movendo na água em grande velocidade. Outras pessoas que desfrutavam de um belo dia também relataram ter visto algo nadando rapidamente ao lado de seu barco. Eles relataram não ter visto nenhuma barbatana, o que eliminou a possibilidade de ser um golfinho ou baleia, o que poderia estar se movendo na água a essa velocidade. O que você acha? O monstro de Loch Ness, apelidado de Nessie e que se acredita estar escondido nas águas do lago de Loch Ness na Escócia, é um dos monstros marinhos mais famosos de todos os tempos. No entanto, até agora não há nenhuma evidência concreta da existência do monstro. Embora muitos avistamentos tenham sido relatados por pessoas que afirmam tê-lo visto, recentemente, cientistas da Nova Zelândia têm pesquisado por todo o Loch Ness por amostras de DNA. Por muito tempo, acreditou-se que o monstro de Loch Ness era descendente de uma espécie de dinossauro, o plesiosauro. No entanto, em 2019, um vídeo foi enviado ao YouTube no qual vemos um monstro marinho gigante nadando. Algumas pessoas afirmam que deveria ser Nessie, enquanto outras pensam que é enguia gigante ou algum outro monstro marinho desconhecido. O que você acha? Nessie ainda poderia existir ou não? Conta aí nos comentários. Um avistamento recente de uma misteriosa criatura marinha foi capturado em janeiro de 2023 pelo capitão Daniel Griffey. Ele estava navegando na costa sudeste da Carolina do Norte quando não acreditou no que viu. Daniel pegou sua câmera e filmou o momento em que a criatura do mar emergiu para respirar. A maioria das pessoas nos comentários concorda que pode ser um crocodilo, uma baleia ou um monstro do Lago Ness, mas outros não estão convencidos e sugerem que pode ser uma criatura marinha não identificada. Um jacaré não é nativo das águas da Carolina do Norte, e é altamente improvável que alguém esteja nadando no oceano ao largo da costa. Em segundo lugar, é mais plausível que seja uma baleia. As águas costeiras da Carolina do Norte abrigam uma variedade de espécies de baleias, incluindo jubartes, baleias comuns e baleias anãs. Finalmente, não houve relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness na Carolina do Norte. Dê uma outra olhada na criatura do mar emergindo e me diga o que você acha que pode ser. Você pode ter ouvido falar do infame monstro do Lago Ness da Escócia, mas você sabia que a Turquia é o lar do seu próprio monstro marinho? O Lago Van é o maior lago do país, localizado ao sul do Monte Ararat, no leste da Turquia, e atrai atenção há séculos. Antigas civilizações se estabeleceram lá e chamavam a água de Mar Superior. Eles acreditavam que continha um grande número de coisas misteriosas, mas anos depois ainda é um mistério. Avistamentos do monstro marinho do Lago Van ocorrem várias vezes entre 1995 e 1997, mas os relatórios datam de 1889. Imagens de vídeo modernas mostram uma criatura desconhecida e incrivelmente grande se movendo na água. Muitas pessoas disseram imediatamente que ele compartilha características distintas com o monstro do Lago Ness. Alguns argumentam que pode ser uma lula gigante ou que é um antigo réptil marinho como um plesiosauro. Neste vídeo, vemos um grupo de pessoas conversando em um barco quando, de repente, algo colossal emerge da superfície da água atrás deles. De acordo com a pessoa que enviou o vídeo, este é o monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, mais conhecido como Nessie, é uma criatura marinha lendária que habita o Lago Ness nas terras altas da Escócia. As descrições de Nessie variam, mas a maioria concorda que é uma grande criatura semelhante a uma serpente com uma corcunda saindo da água. Alguns cientistas sugerem que poderia ser um plesiosauro sobrevivente da era dos dinossauros. O comprimento de Nessie é estimado entre 10 e 13 metros, e seu peso é estimado em cerca de 2.300 quilos. As pessoas nos comentários acreditam que esta filmagem é uma das aparições mais credíveis de Nessie. Você acredita que esse monstro marinho existe? Diz aí nos comentários. Em 2016 foi relatado que um grupo de pescadores chineses avistou uma estranha criatura na costa de Zhoushan, uma cidade no leste da China. Chocados e curiosos, esses homens nunca tinham visto nada parecido em seus muitos anos de pesca. Eles conseguiram capturar a criatura na câmera e mais tarde ela foi mostrada em um programa de TV chinês. A criatura tinha um focinho comprido como o de um crocodilo e um corpo cinza que lembrava o de um golfinho. Os especialistas não tinham ideia do que era no início, mas pensaram que poderia ser uma baleia com bico. São mamíferos do fundo do mar muito raros. Mas nem todos concordaram com isso porque parece ter 2 olhos grandes no topo da sua cabeça. Portanto, permanece um mistério que tipo de monstro marinho ele realmente tinha sido. Um dos vídeos mais populares do monstro do Lago Ness é este próximo vídeo que conquistou milhões de visualizações.
Isso faz você se perguntar se Nessie realmente existe ou se é simplesmente um animal marinho mal identificado. Desde a década de 1930, houve mais de 1000 relatos do monstro do Lago Ness. Embora muitos desses avistamentos sejam facilmente explicados, alguns permanecem inexplicáveis. Neste vídeo mencionei Nessie várias vezes, mas que tal alguns fatos e teorias menos conhecidas sobre o amado monstro marinho? Uma teoria intrigante sobre Nessie é que poderia ser uma tartaruga gigante pré-histórica. De acordo com um artigo publicado na revista Biological Conservation, Nessie é uma tartaruga de pescoço comprido que nunca foi extinta. No entanto, o avistamento mais famoso de Nessie ocorreu em 1934, quando uma fotografia dele foi publicada, mas algumas pessoas afirmam que esta fotografia é uma farsa. Outro fato interessante é que na década de 1960, uma equipe de cientistas usou câmeras subaquáticas e sonares para escanear as profundezas do Lago Ness. Embora não tenham encontrado evidências convincentes da existência da criatura, eles detectaram algumas leituras de sonar inexplicáveis, sugerindo que algo enorme está vivendo no lago. Qual é o maior monstro marinho que você já viu? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!